começou a sua atividade com esta denominação, aliás, com Seródio e Associados, em 85 ou 86, sendo que resulta de um escritório anterior da atividade de João Seródio, que era o meu pai, e que, enfim, formou-se em 59, salvo erro, portanto fez muitos projetos e teve muitas parcerias ao longo da sua vida. Em 91 entrou a Isabel Furtado e ganhou o nome que tem hoje, Seródio Furtado e Associados. Sinto-me, enquanto arquiteto, um beneficiário dessa vantagem que eles nos trouxeram. Pois claro, a arquitetura portuguesa é impossível catalogá-la como arquitetura portuguesa, ponto, como um pacote em que estamos todos juntos. A arquitetura é muito diferente, não é? Importa valorizar a Escola de Arquitetura do Porto, que tem não só uma grande visibilidade e uma importância no panorama internacional, e que de algum modo sim introduz outra especificidade nas pessoas que estão diretamente relacionadas com a Escola do Porto, se calhar mais fácil até de identificar, de apontar, do que a genérica da arquitetura portuguesa. Eu procuro trabalhar de um modo que seja eficiente também. Claro que esta coisa de eficiência parece muito pouco subjetiva e afinal é muito subjetiva. Para um ser eficiente é produzir rapidamente o projeto e não sei o que, não se trata disso. Trata-se para mim de ser capaz de realizar os passos que me levam a tomar decisões adequadas para o projeto. Nós, quando começamos um projeto, tratamos logo de tentar compreender estas duas vertentes, que é o terreno e o programa. E o terreno leva-nos sempre a um trabalho de campo grande, de compreender o sítio, de ir para o sítio, perceber o que é que lá se passa, perceber como é que lá se vive, perceber o que é que há de interessante, de bom para utilizar no projeto, o que é bonito, onde é que há sol, onde é que não há sol, como é que isso funciona. Tentar compreender o programa, então nos projetos complexos, compreender o programa é crítico, porque é crítico que funcione e porque é crítico compreender o programa num lado menos evidente, que é compreender a natureza do programa, compreender o que caráter é que o programa vai trazer ao edifício, como é que estas pessoas que usam o edifício habitam o edifício. A capacidade de coordenar com as especialidades o edifício, fazer com que haja menos incompatibilidades entre os diversos projetos, de conseguir mais rapidamente estabelecer a articulação entre todas as componentes, é muito bom. A arquitetura e a engenharia mudou muitíssimo com os computadores, porque a capacidade de cálculo, a introdução de uma capacidade de cálculo diferente, fez com que os edifícios passassem a ser diferentes. Também é natural que, de algum modo, a tecnologia traga para o projeto coisas que às vezes nós nem notamos. O I3S, que é um edifício ali na Asprela, com cerca de 20 mil metros quadrados e que alberga 3 institutos de investigação em saúde. Foi um edifício que ganhamos em concurso em 2009, que esteve em construção nos últimos 2 anos, e é um edifício que tem laboratórios de investigação e onde trabalham cerca de 800 pessoas. Portanto, o edifício terminou há pouco, é um edifício que tem como base o laboratório, uma sala de laboratório com cerca de 100 metros quadrados. Nós exploramos esta ideia de colocar o laboratório perpendicular ao edifício, portanto tem um lado maior, que era obrigatório no concurso que fosse iluminado, esse lado, e nós colocamos-no atravessado, realizando uns pátios entre os laboratórios, de forma a garantir a iluminação. E com isso conseguimos fazer um edifício que tenha a altura dos edifícios da volumetria envolvente, portanto é um edifício de região I2, e é um edifício muito compacto, que tem um acelato de 2 pisos de laboratórios, realizados em betão, pousado sobre um piso mais pequeno, em vidro, e esse piso de entrada, esse piso mais baixo, mais estreito, contém o programa comum do edifício. Este edifício tinha de se ligar a um edifício existente, portanto nós fizemos um eixo de atravessamento, atravessa transversalmente o edifício e liga ao IPATIMUP, que é um edifício, um dos institutos, que já existia, já estava no terreno, e serve de grande eixo de ligação. Portanto, o edifício acaba por ser estruturado nas suas circulações
de uma forma muito cartesiana, ortogonal. Portanto, a expressão formal do edifício acaba por ser uma representação muito exata daquilo que se passa lá dentro. A arquitetura é um meio que comunica extraordinariamente bem quando se experimenta.